Ouviram falar da Iugoslávia? Então hoje eu estou aqui para falar com vocês sobre esse país que existia, né, no sul da Europa e dos conflitos que ocorreram nessa região. Tá? Então vamos lá. A Iugoslávia ela ficava, né, numa região do sul da Europa e envolvia algumas repúblicas: a Eslovênia, a Croácia, a Bósnia, a Sérvia, a Macedônia e Montenegro. Kosovo e Vojvodina eram duas províncias autônomas que existiam na região. Tá? Então, essa era a localização, né, da antiga Iugoslávia. Com o fim da União Soviética, em 1991, a Iugoslávia ela se fragmentou em diversos países, só que foi um processo nada pacífico, ocorreram várias guerras. É o que nós vamos ver aqui. Então vamos começar aqui falando um pouquinho, né? Onde ficava então a Iugoslávia? Nessa região da Europa, que nós chamamos então de região balcânica, né? Uma região próxima à Península Balcânica, né? Na região dos Balcãs, é uma região muito, muito montanhosa. E ela foi conhecida como o barril de pólvora da Europa, porque ali eclodiram várias guerras depois do fim da União Soviética, com o desmantelamento do socialismo e a fragmentação desse país. Lembrando que essa região aí, ela foi palco do início da Primeira Guerra Mundial, né? O príncipe herdeiro Francisco Ferdinando, ele foi assassinado lá na capital da Bósnia, em Sarajevo, e isso foi o estopim para que ocorresse a Primeira Guerra. Tá? Isso é um assunto que vocês verão depois numa aula de história. Então, até aquela região, até aquela época, né, até a Primeira Guerra Mundial, aquela região era dominada pelo Império Austro-Húngaro, também pelo Império da Sérvia, da Turquia. Então, era uma região que envolvia vários povos de origem eslava, sob esses domínios. Tá? E existia ali, entre os povos eslavos, a intenção de integrá-los, de formar um país, né, eslavo. Então existia já aí um pan-eslavismo. A palavra pan seria a união dos povos eslavos. E o que aconteceu? Na Primeira Guerra Mundial, né, existiam a Tríplice Entente e a Tríplice Aliança. E o Império Austro-Húngaro ele fazia parte da Tríplice Aliança, justamente aqueles que perderam a guerra. E aí, com a perda da Primeira Guerra, né, foi formado o Reino dos Eslavos, croatas e eslovênios. Tá? Então foi formado aí um poder autônomo, né? Acabou o Império Austro-Húngaro e formou então o Reino dos Eslavos, croatas e eslovênios. Em 1929, esse reino passou a ser chamado de Reino da Iugoslávia. Tá? A palavra Iugoslávia significa eslavos do sul. Tá? E esse reino da Iugoslávia ele era liderado pela Sérvia. Né? O rei ele vinha da Sérvia, né? o trono vinha da Sérvia. O reino da Iugoslávia ele existiu até a Segunda Guerra Mundial, só que ele foi invadido pela Alemanha nazista. E aí uma parte dos iugoslavos, né, que eram socialistas, eles receberam ajuda da União Soviética e do Reino Unido para expulsar esses nazistas. E o principal líder desse grupo socialista era o Marechal Tito, né, o nome dele era Joseph Broz Tito, mais conhecido como Marechal Tito. E aí, por fim, né, eles conseguiram expulsar os nazistas, graças à liderança aí também do Tito, e o Tito se tornou, então, presidente vitalício do país. E ele mudou o nome, então, do país, de Reino da Iugoslávia para Iugoslávia. Na verdade, o nome oficial era República Federativa Socialista Iugoslava. Então, o país se tornou socialista. Lembrando que nessa época estava acontecendo, então, a Guerra Fria. Né? Então, como estava acontecendo a Guerra Fria, esse país que foi formado, a Iugoslávia, acabou se tornando aliado da União Soviética. Tá? Então, aconteceu a reunificação do Reino da Iugoslávia, e quem formava então a Iugoslávia, né, passou a ser chamado de Iugoslávia, era a Eslovênia, Croácia, Macedônia, Sérvia, Montenegro e Bósnia. Como eu disse para vocês, existiam também duas províncias autônomas, Kosovo e Vojvodina. E Tito recebe ajuda, então, da União Soviética, né, nessa época que estava acontecendo a Guerra Fria, e a Iugoslávia entrou na área de influência da União Soviética, né, ficou do lado, então, socialista. Só que em 1949, o Tito ele rompeu com a União Soviética. Por quê? Porque ele não concordava com o tipo de socialismo que estava sendo implantado na União Soviética, o chamado stalinismo, né? Aquele poder ditador do Stalin. Então ele era contra. E aí ele criou um grupo nessa época dos não alinhados, né? Ele promoveu na Iugoslávia também uma autogestão. Tá? Ali os próprios trabalhadores tinham direito de controlar as empresas, embora os trabalhadores quisessem mais autonomia, mas tinha muito mais autonomia do que na União Soviética. Na União Soviética, o Estado controlava tudo, né? Então, Tito, como eu estava falando, ele criou o grupo dos não alinhados, que foi chamado de Terceira Via. Esse grupo dos não alinhados, eles poderiam ser capitalistas ou socialistas, mas não estariam alinhados a nenhum dos lados. Eles não estariam atrelados nem
né, ao bloco capitalista, liderado pelos Estados Unidos, e nem ao bloco socialista, liderado pela União Soviética. Era um grupo à parte. Então, a Iugoslávia que liderou essa terceira via, né, esse grupo dos não alinhados. E o que era a Iugoslávia nessa época aí? Era uma federação com 6 povos diferentes que habitavam um mesmo território sob o comando central de Tito. Lembrando que a Iugoslávia eram 6 povos, ou seja, 6 etnias diferentes, né? Existia também religiões diferentes. Para vocês terem uma ideia, os croatas, a maioria eram católicos. Os sérvios, a maioria eram cristãos ortodoxos. Os bósnios, a maioria eram muçulmanos. Então havia ali uma certa divergência, mas Tito conseguiu manter a integridade dessas repúblicas. Então, Josip Broz Tito, ou Marechal Tito, ele conseguiu controlar as 6 repúblicas, né? Sérvia, Croácia, Eslovênia, Bósnia, Montenegro e Macedônia. A base do governo dele era socialista, embora ele não estivesse alinhado com a União Soviética, né? Então ele se desligou. As indústrias eram gerenciadas ali pelos funcionários, pequenas propriedades urbanas, né, que eram essas indústrias. Ali, como eu falei, havia uma grande diversidade étnica e religiosa, né, uma grande diversidade, né, de povos, só que eles estavam unidos, né, sob o governo do Josip Broz Tito, tá? Então ele conseguiu manter a estabilidade política durante o governo dele. Como eu falei, ele era presidente vitalício, esse é o Marechal Tito. Só que ele morreu em 1980. E antes de morrer, ele ficou com medo de acontecer guerras, né, por causa das divergências entre essas etnias, e ele criou um sistema rotativo de presidência. Então ele previa que poderia haver conflitos. O que ele determinou? Que cada período seria eleito presidente de uma república, de uma das 6. E aí o que aconteceu? Em 1990 acaba a União Soviética, que foi o maior símbolo do socialismo. E a Iugoslávia, ela perdeu os 2 de seus pilares de sustentação. O Tito morreu em 1980, né? Em 1990 acaba a União Soviética, então símbolo do socialismo. E aí começa o quê? Um processo de declínio e fragmentação da Iugoslávia a partir de 1990. As repúblicas insatisfeitas começam a proclamar a independência unilateralmente, porque assim, a Sérvia tinha um poder maior sobre as outras repúblicas e eles não conseguiam, né, eleger o presidente, então ela não concordava. E aí começa a parte mais triste dessa história aí que eu vou contar para vocês, né, da Iugoslávia. Então começa o processo de independência. Primeiro a proclamar a independência foram Eslovênia, Croácia e Macedônia. Na Macedônia, a guerra não vai acontecer, porque eles conseguiram um acordo. Na Eslovênia, a guerra dura 10 dias. Agora, na Croácia, essa guerra se estende por anos, né? E ocorre um verdadeiro massacre, tá? Então, essas 3 em 1991. Depois, a Bósnia, em 92, também foi um verdadeiro massacre. Depois, Sérvia e Montenegro se mantêm unidas e em 2006 elas se separam, tá? Em 2008, Kosovo, né, se torna independente, embora nós vamos ver aí a sua independência, a sua soberania não seja reconhecida internacionalmente. Então vamos lá, vamos começar a entender isso aí. Então em 1991, Macedônia, Croácia e Eslovênia proclamam a independência. A Macedônia, como eu disse, sem conflito, com um acordo com os sérvios. A Eslovênia e a Croácia proclamam unilateralmente, né, a independência e inicia-se uma guerra. Tá? Por quê? Porque a Sérvia não aceita. Tá? Foi uma das guerras mais brutais do século XX. Então, como eu falei, vamos começar com a Guerra da Eslovênia. Ela teve um curto período de duração, apenas 10 dias. Agora, na Croácia, essa guerra foi bastante intensa. Ocorreu ali uma verdadeira limpeza étnica, né? Civis passaram a ser assassinados por ser de outra etnia ou de outra religião. Por quê? Porque na Croácia existia uma parte da população que era sérvia. E esses sérvios receberam ajuda do exército da Iugoslávia, tá? E começaram a massacrar a população croata, né? Então, a sérvia que vivia na Croácia receberam ajuda do exército da Iugoslávia, e aí essa guerra perdura até 1995. Houve aí nesse período alguns momentos de cessar-fogo, mas foi uma guerra muito brutal, muito violenta. Agora vem a guerra, que foi uma verdadeira carnificina, né? A gente fala que foi uma guerra muito sangrenta, que é a Guerra da Bósnia. Tá? Então, a Bósnia, vamos começar a entender o que era a Bósnia, né? Na Bósnia, naquele período, tinha 3,9 milhões de habitantes e envolvia 3 povos aí, bósnios, sérvios e croatas. Como eu falei, povos com religiões diferentes. Bósnios, muçulmanos, sérvios, cristãos ortodoxos e croatas católicos. 51,4% era bósnio, os demais eram sérvio-croatas.
E aí a Bósnia proclama sua independência em 1992. Só que os sérvios não aceitam a independência. E aí esses sérvios que vivem na Bósnia recebem ajuda do exército da Iugoslávia. E aí começa essa guerra chamada de Guerra de Barbárie. Foi uma guerra muito confusa, porque a princípio os croatas e bósnios se juntaram para atacar os sérvios. Depois foi uma guerra de todos contra todos, tá? E aí, gente, por que foi chamada de Guerra de Barbárie? Porque foi realmente uma violência muito grande contra os civis, né? Houve existência de campos de concentração, muito estupro, inclusive o estupro ele foi usado como arma de guerra, né? Os soldados estupravam as mulheres, crianças aí de até 10 anos aproximadamente recebiam um tiro na nuca para não repor a população, para exterminar, limpeza étnica, né? E chegou até, pensa só, campos de concentração em pleno século XX, ou seja, mostrava ali que eles não tinham aprendido com a história, né? Depois de tantos campos de concentração nazista, eles reproduziram esses campos de concentração na Bósnia, né? Para acabar com a população, tá? Então foi o episódio mais triste que aconteceu ali, foi o cerco a Sarajevo. O que eles fizeram? A capital da Bósnia, que é Sarajevo, eles cercaram durante 3 anos, nada entrava e nada saía, nem mantimento, nem remédio, nem armamento, nada. Então o país eles fecharam o cerco contra a população, né? E aí aqui está mostrando um campo de concentração, né, daquele período. Qual foi o resultado dessa guerra? De 100 mil a 200 mil mortos, né? Muitos civis, a maioria civis, e aí em 95 essa guerra chega ao fim. Foi uma guerra muito violenta, até que houve uma comoção internacional e tropas internacionais foram enviadas ao país para tentar impedir novos massacres, sem que eles se envolvessem diretamente nem tomassem posição. Quem entrou para ajudar aí foi a OTAN, que é a Organização do Tratado do Atlântico Norte. Em 95, as 3 partes envolvidas na guerra assinaram um acordo de paz e oficializaram a independência da Bósnia. Tá? Então foi um período muito conflituoso. Como eu falei, a OTAN pressionou o exército da Iugoslávia a abandonar, né, a guerra, e aí, em 95 houve o acordo de Dayton. E o governo da Bósnia ficou com esses 3 povos. Então é uma área um pouco tensa ali, porque envolve povos divergentes, com religiões diferentes, né? Então, sérvios ortodoxos, croatas católicos e bósnios muçulmanos. Gente, a guerra não acabou aí, tá? Essa região ainda não ficou livre de guerra. E aí vem a independência de Kosovo, tá? Kosovo perdeu a autonomia em 1889. Lembra que era uma província autônoma, Kosovo e Vojvodina? Kosovo perdeu essa autonomia. E aí eles procuram a independência em 1996. O que acontece, gente? Forma-se um exército guerrilheiro para buscar a independência de Kosovo. Só que a Sérvia, mais uma vez, não aceita e age contra a população. E essa guerra provocou também milhares de mortos e mais de 1 milhão de refugiados. E aí, novamente, né, houve uma comoção internacional contra os massacres, os extermínios, os genocídios que estavam acontecendo ali. E aí a ONU, né, manda tropas para a região, né, composta por alemães, soldados alemães, franceses, russos, estadunidenses, britânicos, e aí eles vão para lá para pôr fim à guerra. Tá? E essa guerra, então, termina em 1999. Tá? Só que assim, aí a gente fala, então Kosovo ficou independente? A situação de Kosovo é complicada. Em 2008, né, eles conseguiram proclamar a independência, né, a soberania, só que a soberania não é reconhecida. Então, a soberania de Kosovo não é reconhecida nem pela ONU, nem pela Sérvia, nem pela Rússia, né? E o Brasil, ele segue a ONU. Se a ONU não reconhece, ele também não reconhece. Tá? Então, ele não tem uma representação na Assembleia Geral da ONU como um país soberano. Tá? E aí, voltando na situação da Iugoslávia, a Iugoslávia, ela existe continua a existir até 2003. Em 2003, ela passa a se chamar Sérvia e Montenegro, que foram as últimas repúblicas que sobraram. Só que em 2006 há a separação da Sérvia e de Montenegro. Tá? Então, hoje, o que é a antiga Iugoslávia? Ela é composta por 6 países independentes e mais Kosovo aí que tem buscado a sua soberania. Aqui eu coloquei a imagem do líder, né, da Sérvia, da Iugoslávia, né, naquele período ali que houve os massacres, que é o chamado Slobodan Milošević, é o nome dele, né, Slobodan Milošević. Ele foi conhecido como o carniceiro dos Balcãs, de tantos massacres que ele provocou. Né? Então, a Slobodan Milošević, ele assumiu o poder em 89 e ele que promoveu essa limpeza étnica ali. Tá? E ele foi preso, né? Ele foi julgado pelo Tribunal de Haia, que é o tribunal da ONU, que cuida, né, dessas questões judiciárias mundiais, e ele morreu antes mesmo do julgamento, tá? Mas ele seria julgado, né,
por promover esses massacres na Bósnia, no Kosovo, na Croácia, tá? Então é isso, gente. Até a próxima, tá? Espero que vocês tenham entendido. Aqui eu fiz uma análise geral. Depois, em sala de aula, nós veremos com detalhes, né, mais sobre essa guerra, tá? Então, até mais.